Na questão número 1, o valor de 210 graus em radiano é. Então, basta vocês transformar 210 graus em medida de radiano, tá? Para transformar em radiano, basta dividir por 180 e no final colocar o π. Você vai simplificando até não der mais e no final coloca o π. Então, por exemplo, quando tem 0 e 0, já cancela o 0. Ficou 21 e 18. 21 e 18 dá para dividir por 3, simplifica por 3. Simplificando por 3 não vai dar mais para dividir. Então, daí vocês vão ver qual, coloca o valor do π e ver qual a alternativa correta. Na questão número 2, sabendo que o ponto A determina um arco de π sobre 6 radiano, então esse ponto A ele vale π sobre 6 radiano no ciclo trigonométrico. E considerando no sentido anti-horário, quer dizer, ao contrário do relógio, vocês vão considerar assim, ó, o A está aqui, anti-horário, as medidas dos ângulos em graus determinados pelos pontos B, C, D, respectivamente são. Então, qual é o ponto B, C e D? O ponto A eu já sei que é π sobre 6. Então, vamos descobrir em graus quanto que vale π sobre 6. Então, π sobre 6, no lugar do π eu vou colocar 180 graus e dividir por 6, que vai dar 30 graus. Então, eu sei que esse ângulo A aqui é 30 graus. Então, qual é o valor do simétrico B, do C e do D, respectivamente nessa ordem, o B, o C e o D. É só vocês olharem aqui, ó, o simétrico. 30 graus, o simétrico vai estar aqui. 60 graus, o simétrico vai estar aqui. Então, você vai ter que achar o simétrico só do 30. Então, vai ser esse ponto aqui, esse aqui e esse aqui. É só vocês olharem aqui, ó. Simétrico de 30, depois ele vem aqui e depois ele vem aqui. Daí vocês vão anotar qual é a alternativa, que é o ponto B, o C e o D. Questão número 3. O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura a seguir. Sabe-se que as letras estão igualmente espaçadas. Então, todos os ângulos formados por duas letras vizinhas possuem a mesma medida. A posição da seta quando o cofre está fechado está indicada na figura. Então, nessa figura aqui, quando o cofre está fechado, ela está indicada na posição A. Para abrir o cofre, são necessárias 3 operações que devem ser realizadas girando o disco menor a partir da posição indicada em. Então, tem três operações que temos que fazer para descobrir para abrir o cofre. Então, primeiro, a circunferência tem 360 graus. Então, nós temos que descobrir qual é a diferença de uma letra para outra aqui. Vamos contar quantas partes foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi dividida em 12 partes. 360 graus dividido por 12 vai dar 30. Então, quer dizer que cada parte aqui é 30 graus. Então, a primeira dica para abrir é π sobre 3 no sentido horário. Então, vou transformar π sobre 3 em graus, vai ser 180 dividido por 3, vai ser 60 graus. Então, se o início é aqui no A, eu tenho que andar no sentido horário 60 graus. Então, vai ser 30 mais 30, que deu 60. Então, vou parar aqui. A segunda dica é π sobre 2 no sentido anti-horário. Então, o sentido horário é o contrário do relógio. Vou ter que voltar. Se eu estou aqui no K, eu vou andar 90 graus, porque π sobre 2 é 180 dividido por 2, que dá 90. Então, tá aqui no K, vai ficar 30 mais 30 mais 30. Parou aqui no B. E a última dica, π sobre 4 no sentido horário. π sobre 4 é 180 dividido por 4. Então, se eu estou aqui no B, eu vou ter que voltar no sentido horário 45 graus. Aqui vai ser 30. Aonde que vai parar o ponteiro? Pode-se afirmar que o cofre será aberto quando a seta estiver em qual dessas alternativas aqui? Na questão número 4, dado o ciclo trigonométrico abaixo, os valores de seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3 são respectivamente. Então, nessa ordem, o seno de 5π sobre 6, o cosseno de 5π sobre 4, o seno de 3π sobre 2 e o cosseno de 5π sobre 3. Então, eu coloquei o ciclo trigonométrico aqui. Então, a reta y é a projeção do seno. E a reta x é a projeção do cosseno. Por exemplo, 30 graus. 30 graus está aqui. Seno de 30 é 1/2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, 45 graus. Seno de 45 projeta aqui na reta y, que é raiz de 2 sobre 2.
Cosseno de 45, projeta na reta x, que é raiz de 2 sobre 2. 60 graus. Seno de 60 vai ser aqui, que é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 projeta na reta x. Então, ele quer saber o seno de 5π sobre 6. Então, o 5π sobre 6, vocês vão olhar onde ele está na tabela, ó. Ele vai estar aqui. Então, qual é o seno de 5π sobre 6? Vai ser esse aqui. Depois, cosseno de 5π sobre 4. Qual é o cosseno de 5π sobre 4? 5π sobre 4 é 225 graus. Qual é o cosseno? O cosseno você vai ver na reta x, é esse aqui. Depois, seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 vai estar bem em cima da reta y. Então, sabendo que o raio é unitário aqui, ó, aqui vai ser 1, aqui vai ser menos 1. Então, o seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. Cosseno de 5π sobre 3. Aonde está o 5π sobre 3? Está aqui. Qual é o cosseno? O cosseno vai projetar na reta x. O cosseno de 5π sobre 3 vai ser esse daqui. Daí, vocês vão colocar na ordem. Seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3 na ordem qual é. Questão número 5. Os ângulos ao lado pertencem ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Então, o primeiro quadrante ele vai de 0 a 90. O segundo de 90 a 180. O terceiro de 180 a 270. E o quarto de 270 a 360. Então, esses ângulos de 30, 45 e 60 pertencem ao primeiro quadrante. Um ângulo que se encontra no intervalo de 3π sobre 2 a 2π pertence a que quadrante e tem os sinais do seno e cosseno, respectivamente, a quais valores? Então, se vocês olharem, ó, a projeção da reta y são os valores do seno. Então, bem aqui é o 0, para cima é positivo, para baixo é negativo. E a projeção na reta x é o valor do cosseno. Aqui é o 0, para cá é positivo, para cá é negativo. Então, nesse quadrante de 3π a 2π, de 3π a 2π, quais sinais do seno e do cosseno? Então, esse ângulo que está aqui nesse quadrante, ó, aqui vai ser o seno aqui, que é um valor negativo. Aqui vai ser um valor negativo, aqui um valor negativo. E o cosseno vai ser para cima, valor positivo e valor positivo. Então, nessa tabelinha tem os valores dos sinais, os sinais do cada quadrante do seno e do cosseno. Então, primeiro vocês vão responder aqui, de 3π sobre 2 a 2π refere-se a que quadrante? E nesse quadrante, quais os sinais do seno e do cosseno? Observe aqui na tabelinha e assinala a alternativa. Questão número 6. O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. E sabendo que a tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, podemos dizer que o valor da tangente de alfa é... Então, aqui no exercício está falando que o quádruplo do valor de alfa é π. Então, você vai escrever lá, 4α é igual a π. Como 4 está multiplicando alfa, passa dividindo. Então, alfa é igual a π dividido por 4. Π é 180 graus. Se dividir 180 graus por 4, vai dar 45 graus. Então, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Então, a pergunta é, qual é a tangente de alfa? Então, o alfa vai ser o 45, você vai fazer, dividir raiz de 2 sobre 2, dividido pela raiz de 2 sobre 2. Todo número dividido por ele mesmo é igual a... Qual é a alternativa aqui? Questão número 7. Dado o gráfico da função f de x igual a seno de x dividido por 2, o valor da amplitude e do período dessa função são respectivamente... Então, primeiro, a amplitude, vocês vão ver a distância, ó. O gráfico está compreendido de 1 até menos 1. Então, essa distância aqui, 1 mais 1, vai ser 2. Então, a amplitude é a metade aqui de 2. Agora, o que é o período? O período é o tamanho da curva. Se vocês observarem, esse gráfico vai estar sempre fazendo essa curva aqui, ó. Então, sempre essa curva. Então, esse daqui é o período, é o tamanho dessa curva aqui que ele forma, dessa onda. Então, o tamanho dessa onda, ela vai de 0 a 4π. Então, o tamanho da onda aqui é o período, que é 4π.
Questão número 8. O gráfico abaixo representa a função. Então, aqui tem um gráfico, você vai ter que ver qual dessas funções representa esse gráfico aqui. Então, se vocês observarem a curva que forma, vai ser sempre essa curva aqui, ó. Sempre essa curva. Então, é uma espécie de um S deitado. Então, S é a curva é uma senoide, que é da curva da função seno, tá? Então, quando for uma função seno, sempre a função trigonométrica ela é escrita nessa forma aqui, um valor do A mais B vezes seno de CX. O valor do A é onde está cruzando na reta Y. Está vendo aqui que está passando no zero na reta Y? Então, se ela está passando no zero, o valor do A é o zero. Se estivesse passando lá no 1, se o gráfico estivesse passando aqui no 1, o valor do A seria 1. Então, está passando no zero, vocês vão colocar no lugar do A 0. Mas porque ele está começando do zero crescente. Se fosse decrescente, seria menos. Como aqui está crescente, então é mais. O valor do B é a amplitude, então o gráfico está compreendido entre 1 e menos 1. Então, a distância de menos 1 até 1 é 2. Então, a amplitude é a metade de 2 é 1. Então, no lugar do B eu coloquei 1. Seno de CX. O valor do C seria uma volta completa na circunferência, que é 360 graus, que é 2π, dividido pelo período. Qual é o período que tem aqui? O período aqui é de 0 a π, ó. Aqui é 0, vai até π, que forma essa curva aqui. Então, de 0 a π, então cada período é 1π. Aqui é mais 1π, assim por diante, vai ser mais 1π. Então, se o período é 1π, eu vou pegar a volta de 360, 2π, e dividir por π. Então, aqui vai ficar o zero, não precisa colocar. 1 vezes seno, também não precisa, vai ficar só seno. 2πx dividido por π, cancelando o π aqui, vai sobrar o quê? 2x. Então, vocês vão analisar qual é a função que representa esse gráfico. Questão número 9. Escolha o gráfico que melhor representa a função f de x igual a 2 mais 2 cosseno de x. Então, aqui tem 5 gráficos. Qual desses gráficos aqui é a função, representa essa função aqui? Então, para isso, eu montei a tabelinha aqui, coloquei os valores de x, as finalizações dos quadrantes. Então, o primeiro quadrante, que é de 0 a π sobre 2, que é 0 a 90 graus, que é o primeiro quadrante. De 90 graus, que é π sobre 2, a 180, que é o segundo. De 180 a 270, que é o terceiro. E de 270 a 360, que é o quarto quadrante. O cosseno de 0 sempre vai ser 1. O cosseno de 90, que é π sobre 2, sempre será 0. O cosseno de 180, que é π, sempre vai ser menos 1. O cosseno de 3π sobre 2, que é 270, sempre será 0. E o cosseno de 360 sempre será 1. Daí aqui eu anotei a função vai ser 2 mais 2 vezes o cosseno de x. Então, eu vou multiplicar cada cosseno desse por 2, 2 vezes o cosseno, e somar 2. Então, primeiro, 2 mais 2 vezes, o cosseno aqui é 1, 2 vezes 1, que é igual a 4. 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 4. Aqui o cosseno é 0, então 2 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 2 é 2. Aqui o cosseno é menos 1. 2 mais 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 2 é 0. Aqui o cosseno é 0 de novo. 2 mais 2 vezes 0, então primeiro multiplica. 2 vezes 0 dá 0, mais 2 é 2. Aqui o cosseno vale 1. 2 vezes 1 dá 2, com mais 2 é 4. Agora, vocês vão observar o gráfico que está ligando certinho. O 0 no 4, o π sobre 2 no 2, o π no 0, 3π sobre 2 no 2 e o 2π no 4. Por exemplo, já começa aqui no A. O A está ligando, aqui o 0 tem que estar ligando no 4. Aqui está 0 e 1. Aqui 0 e 2. Aqui 0 está ligando no 2 de novo. Aqui 0 e 1. Então, aqui está ligando 0 no 4. Daí você vai lá no π sobre 2. Π sobre 2 tem que estar ligando no 2. Então, você vai olhar qual do gráfico que está ligando todos os pontos corretamente e assinar a alternativa. Na questão número 10, observe o gráfico abaixo e determine os valores de x que resolvem a equação seno de x igual a meio no intervalo de 0 a 3π. Então, a pergunta é, quais os ângulos de 0 a 3π que tem seno 1 meio?
Então, vocês vão ter que considerar de 0 até 3π. Então, se vocês observarem, a cada 1π, ele está dividido em 6 partes. Então, por exemplo, de 0 a π, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. De π a 2π também está dividido em 6 partes. De 2π até 3π também está dividido em 6 partes. Então, a gente diz que a fração aqui é 1π sobre 6, a fração de π, 1π sobre 6, aqui é 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, que vai dar 1π, 7π sobre 6, 8π sobre 6, 9π sobre 6, 10π sobre 6, 11π sobre 6, 12π sobre 6, que vai ser 2π, 13π sobre 6, 14π sobre 6, 15π sobre 6, 16π sobre 6, 17π sobre 6, 18π sobre 6, que vai dar 3π. Então, a pergunta é, quais os ângulos que o valor do seno é 1/2? Então, se vocês olharem, ó, quais os ângulos que a curva ela vai dar bem no 1/2? Vai ser aqui, aqui, aqui e aqui, porque vai ser só 3π. Então, é só vocês anotarem esses ângulos e vai ver qual é a resposta dos ângulos que tem seno 1/2 e anotar a alternativa. Ó, na questão número 11, observe o gráfico abaixo. A solução ou soluções da equação cosseno de 2x igual a 1 no intervalo de 0 a π são, ou são. Então, aqui ele está pedindo só no intervalo de 0 a π, então seria daqui até aqui. Quais os ângulos, quais são os ângulos que vale 1? Então, no caso aqui, ó, quais os ângulos que vale 1? Aqui está 1. Quais são os ângulos que está ligando com 1? É só de 0 a π, daqui para cá não serve. Então, você vai olhar quais os ângulos aqui no gráfico que está ligando a 1, que o cosseno de 2x é igual a 1. Questão número 12. A temperatura de determinada localidade varia periodicamente. Ao observar e anotar os valores de temperatura dia a dia nesse local, percebe-se que é possível modelar a variação por intermédio da seguinte função trigonométrica. Então, nesse determinado local, para medir a variação da temperatura, usa essa fórmula trigonométrica. Lembrando que a cidade em que a temperatura diária obedece a essa equação deve estar bem afastada da linha do Equador. Nessa equação, o tempo é dado em dias, onde t igual a 0 corresponde ao primeiro dia de janeiro, e a temperatura T é medida na escala Fahrenheit. Essa cidade no dia 7 de novembro, ou seja, 311 dias do ano, terá aproximadamente a temperatura em Fahrenheit de... Então, aqui, pegando a equação trigonométrica, eu substituí aqui, ó. Aqui tem a equação para determinar a variação da temperatura nesse local. Então, eu sei que o T vale 311 dias. Então, eu vou substituir aqui, ó. T igual a 50 seno, copiou 2π. No lugar desse T aqui pequenininho, minúsculo, eu vou colocar 311, que o T representa os dias. O restante só copiou. Menos 101, que já é da fórmula, divide por 360, mais 7, que já é da fórmula. T igual a 50 seno, 2π copiou, subtraiu aqui dentro do parênteses 311 menos 101, que vai dar 210, copiou 360, copiou 7. T igual a 50 vezes seno, 210 vezes 2π deu 420, dividido por 360 mais 7. Aqui eu já simplifiquei, cortei os dois zeros, que é dividir por 10. Sobrou 42π por 36. 42π por 36 já dá para simplificar por 6 também. Então, 42π dividido por 6 vai dar 7π, 36 dividido por 6 vai dar 6. Então, ficou o final, 50 vezes seno de 7π sobre 6 mais 7. Olhando a tabela trigonométrica, eu sei que seno de 7π sobre 6 é menos meio, então eu vou substituir aqui, vai ficar 50 vezes menos meio mais 7. Para descobrir a temperatura, é só multiplicar 50 vezes menos meio e soma 7 e já sabe o resultado final. Ó, na questão número 13, calcula a medida da altura relativa ao lado BC do triângulo a seguir. Então, aqui tem um triângulo ABC, esse triângulo foi dividido em duas partes iguais. Então, eu tenho que calcular essa altura H aqui.
Se ele está dividido em duas partes iguais, o lado BC é 8. Então, aqui vai ser a metade de 8, vai ser 4. Se eu tenho aqui a hipotenusa e esses dois lados aqui são os catetos. Se a hipotenusa é 12, um dos catetos é 4, para descobrir o outro lado, eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras. Então, vocês vão fazer o seguinte, o valor de A, que é da hipotenusa, 12 ao quadrado, igual ao valor do B, que é 4, 4 ao quadrado, mais o valor do C, que é o H. No lugar do C, você vai colocar o H. Então, calcula 12 ao quadrado, calcula 4 ao quadrado, subtrai, porque vai ter que tirar aqui, porque a hipotenusa está para o lado de cá, você passa um dos catetos, subtrai e o resultado não esquece de pôr na raiz e ver qual é o resultado que vai dar aqui. Ó, questão número 14. Fábio quer fazer um esporte radical, estava pesquisando sobre a tirolesa e visualizou o seguinte esboço. Ele quer saber qual será a distância que irá deslizar preso ao cabo de aço. Sabendo que seno de 20 é igual a 0,34, cosseno de 20 é igual a 0,94 e a tangente de 20 é igual a 0,36. Qual será aproximadamente essa distância, tá? Então, aqui, vocês observem que essa medida aqui é 510 metros, o ângulo é 20 graus. Ele quer descobrir quanto que ele vai deslizar aqui na tirolesa. Então, aqui vai ser o CO e aqui vai ser o H. Então, CO e H é seno. Seno de 20 igual a CO sobre H. Pega o valor do seno de 20 aqui, substitui aqui no seno de 20, igual, CO vai ser o 510 e o H vai ser o X que vocês vão descobrir. Faz a regra de 3, multiplica em X e chega no resultado aqui. Questão número 15. Observe a figura. Nela estão representados um quadrado e dois círculos, um inscrito e o outro circunscrito ao quadrado. Então, nessa figura aqui tem um quadrado e dois círculos. O círculo que está dentro do quadrado é o inscrito e o círculo que está fora do quadrado é o circunscrito. Se o lado do quadrado mede 24 centímetros, os comprimentos dos círculos inscrito e o circunscrito ao quadrado são respectivamente. Então, primeiro o círculo menor, qual é o comprimento do círculo menor, que é a primeira resposta, e depois o círculo maior, que é a segunda resposta. Então, para achar o comprimento do círculo menor, se o comprimento do cada lado do quadrado é 24 centímetros, então aqui o diâmetro do círculo vai ser 24, que é o lado do quadrado. Então, se o diâmetro do círculo menor é 24, o raio vai ser 12. Então, vocês vão pegar a fórmula do comprimento. Comprimento igual a 2 vezes π vezes o r. Não precisa substituir o π por 3,14, porque o π vai estar na resposta aqui, tá? Não substituiu a resposta. Então, você vai fazer 2 vezes π, o raio vai ser 12. Multiplica, você já chegou no comprimento do primeiro círculo. Para achar o comprimento do segundo círculo, vocês vão ter que verificar, ó, que o diâmetro do círculo maior é a diagonal do quadrado. Então, se o quadrado tem 24 de lado, então a diagonal vai ser 24 raiz de 2. Por exemplo, porque isso aqui forma um triângulo, qualquer quadrado. A diagonal sempre vai ser a medida do lado vezes raiz de 2. Se fosse, por exemplo, 10, o lado do quadrado, a diagonal seria 10 raiz de 2. Se fosse 20, seria 20 raiz de 2. Como é 24, a diagonal é 24 raiz de 2. Então, no caso aqui, o diâmetro do círculo maior, que é o círculo azul, vai ser 24 raiz de 2. O raio é a metade, então o raio vai ser 12 raiz de 2. Para você descobrir o comprimento, é só multiplicar 2 vezes o π vezes o 12 raiz de 2. Multiplica, copia o π, porque você não vai substituir por 3,14 e já sabe as respostas. Então, vai ser respectivamente o comprimento do primeiro círculo menor é a primeira resposta e o comprimento do círculo maior vai ser a segunda resposta. Questão 16. No triângulo ABC são dados o ângulo M, que é igual a 30 graus, o lado B, que é igual a 8 centímetros, e o lado C, que é igual a 3 raiz de 3 centímetros. A medida do terceiro lado será igual a qual dos valores abaixo? Então, aqui já tem o valor do lado C, o valor do lado B e o ângulo A, que é 30 graus. Então, eu preciso calcular o lado BC, que é o valor do A.
Porque aqui, ó, o valor do B está na frente do ângulo B, o valor do lado C está na frente do ângulo C, o valor do A vai estar na frente do ângulo A. Quando eu relaciono ângulo e lado, eu posso usar uma fórmula chamada lei dos cossenos. Se eu quero achar o valor do A, eu começo com A ao quadrado. Se eu quero achar o valor do B, com B ao quadrado. Se eu quero achar o valor do C, com C ao quadrado. Então, eu quero achar o valor do A, eu vou usar a fórmula do A ao quadrado igual a B ao quadrado, vai C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Então, o A eu vou colocar como x. X ao quadrado igual o valor do lado B, que é 8. Então, eu vou substituir no lugar do B 8 ao quadrado, mais o valor do C é 3 raiz de 3. Eu vou substituir no valor do C 3 raiz de 3. Como é C ao quadrado, vai ficar 3 raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes B, o B vale 8, vezes o C, que é 3 raiz de 3, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. X ao quadrado igual 8 ao quadrado vai dar 64, mais 3 raiz de 3 ao quadrado é 3 ao quadrado, que vai dar 9. Raiz de 3 ao quadrado cancela o radical, que vai ficar 3. Menos 2 vezes 8 dá 16. 16 vezes 3, 48. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, dividido por 2. X ao quadrado vai dar 64, 3 vezes 9, 27, 48 dividido por 2 vai dar 24 e a raiz de 9 é 3, então vai ficar 24 vezes 3. 64 mais 27, 24 vezes 3 dá 72. Fazendo esse cálculo aqui, você vai chegar no x ao quadrado. Lembrando que para tirar o quadrado do x ao quadrado, para achar o valor do x, tem que colocar na raiz e assinar a alternativa.